Olá, prezados acadêmicos do curso de Bacharelado em Direito da nossa Faculdade Católica Rainha da Paz. Hoje, nós iniciamos uma nova disciplina, um novo passo junto à caminhada do saber jurídico. E com isso, nós iniciamos a disciplina de Antropologia Jurídica. A disciplina de Antropologia Jurídica será ministrada totalmente à distância por mim, pelo professor mestre Jefferson Antonioni Rodrigues. Por isso, a constituição do nosso grupo junto ao WhatsApp, para que juntos possamos trocar dúvidas, experiências e novos conhecimentos. A disciplina de Antropologia Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz será então desenvolvida no modo totalmente à distância e com isso nós vamos fazer algumas indagações. Para que serve a antropologia, não é mesmo? O que é que se estuda na antropologia? E o que é que se estuda na antropologia? Na antropologia, nós vamos estudar o que é a antropologia e as suas atribuições. O homem como objeto de estudo da antropologia, a evolução do ser humano, do pensamento religioso ao pensamento científico, os processos culturais de difusão da cultura, aculturação e endoculturação, o relacionismo e o relativismo cultural, a antropologia no Brasil como construção de uma identidade brasileira, os direitos étnicos culturais dos povos indígenas e dos povos quilombolas e a atualidade da antropologia, bem como quais são os desafios da nossa contemporaneidade frente à antropologia. Em algumas instituições, a antropologia é estudada junto à filosofia e junto à sociologia jurídica. Porém, com as últimas alterações do Ministério da Educação, obrigou-se à implementação da disciplina específica de antropologia jurídica. Mas vocês ainda devem estar se indagando. Antropologia para quê? Para que serve a antropologia? Eis uma pergunta que merece ser feita e que merece ser respondida com toda certeza. A antropologia basicamente se ocupa da figura do ser humano e da sua vida em sociedade, mas sobre um prisma eminentemente cultural. A antropologia tem por objeto as diversas culturas humanas, nas diferentes civilizações e as diferentes culturas existentes nessa mesma civilização. Enquanto a sociologia estuda o homem dentro da sociedade, na antropologia nós estudamos o homem e a sua cultura, o homem individualizado, o homem sozinho exercendo culturas. Mas o questionamento não é tanto o que a antropologia faz, cuja resposta simplória, meio grosseira para vocês, foi esboçada, mas para que serve e qual que é a sua importância prática? Ela tem uma grande utilidade. Ela busca o respeito à diversidade cultural e a compreensão de que os nossos modos de agir, de fazer, de viver e de pensar são todos dependentes da cultura, são dados a priori e universalmente válidos para todos. Aquilo que fazemos com um bem, um objeto qualquer, não necessariamente é o que outras culturas fazem. A forma como produzimos, o significado do trabalho, os mecanismos simbólicos não são idênticos para todos. De um rolo de papel higiênico um aborígene primitivo e provavelmente ele atribuirá a esse rolo de papel higiênico uma função ou um significado totalmente diferente, totalmente distinto do que nós atribuímos. Se nós entregarmos a um animal uma concha ou um outro objeto em troca, passará algumas horas tentando entender qual é o sentido deste ato e que significado ele atribui a esse objeto. A antropologia serve para nos ensinar que toda cultura possui a sua lógica própria
e não pode ser julgada a partir de outra, ou seja, não existem hierarquias entre diferentes culturas, nem melhores e nem piores. Há culturas diferentes. E quando se fala em cultura, se fala num sentido amplo, no mais amplo possível, envolvendo religião, língua, sistemas de produção, instituições e saberes. Não há religião melhor ou pior. A família heterossexual monogâmica não é necessariamente melhor do que a família poligâmica. O modo de produção capitalista não é mais perfeito do que um outro. Embora você pode afirmar que o modo de produção às vezes utiliza de maneira mais eficiente a terra, porque se obtém maiores quantidades de mercadoria, o conceito de eficiência, assim elaborado, é um ponto de vista estritamente cultural, predominantemente em uma sociedade cujo principal objeto é a produção de bens de consumo, as mercadorias. Cada um dá valor de acordo com a sua cultura. Em sociedades, cultura, cujo princípio objeto seja próprio, por exemplo, o devotamento a valores místicos e materiais e animistas, a terra é mais eficiente se ela consegue oferecer espaço e condições de vida a uma grande variedade de espécies, desde vegetais, passando a invertebrados até grandes animais. À vista de uma grande lavoura de soja, por exemplo, um indivíduo desta sociedade julgaria os seus moradores bastante pobres, em razão de uma monocultura exclusivista que exige controle constante de pragas. Assim, a antropologia nos serve para respeitar a diversidade e advertir-nos da inexistência de hierarquia entre culturas distintas, entre culturas diferentes. De quebra, ainda nos serve para olhar com certo estranhamento as nossas próprias práticas, os nossos valores e as nossas lógicas culturais, enxergando nossas idiosincrasias e nossas contradições. A antropologia no direito. Antropo significa homem, logia, estudo. A antropologia no direito é o estudo do homem e as suas culturas numa sociedade que segue culturas. Direito é cultura. Se o direito muda, a cultura mudou. Se a cultura mudou, o direito tem que acompanhar. Por isso a importância da antropologia dentro do nosso estudo, dentro do nosso caminhar pelo direito para formá-los bacharéis junto ao exercício do direito. No direito, a relação entre culturas nada mais é do que uma representação simbólica. Ela é tida como um mecanismo para controlar a nossa vida em sociedade. É um controle social que é exercido pelo homem para o homem, por intermédio de culturas. Com isso, nós podemos dizer que a antropologia é a ciência que estuda o homem e as suas implicações e características de sua evolução física, antropologia biológica, antropologia social ou cultural. A palavra antropologia deriva das palavras gregas, então, antropos, humano, homem, e logos, pensamento, razão. Esta é uma ciência que surgiu meio que tardiamente, constituiu-se numa disciplina científica em meados do século XIX, a partir das descobertas de Darwin e a sua teoria evolucionista, quando se concentrava na elaboração de teorias sobre a evolução do homem, sua sociedade e sua cultura. O homem não era mais fruto de uma criação divina, como se acreditava, então os cientistas começaram a procurar a sua origem, o chamado elo perdido, que ligaria o homem moderno aos seus ancestrais hominídeos. Com o tempo, os estudos sobre o homem ganhou forma,
os cientistas começaram a se interessar pelos grupos humanos primitivos e seus costumes, cultura e características, passando a entender o homem não mais como uma criação de Deus, mas da natureza. Com isso, nós vamos ter a figura da antropologia biológica ou física, que é tida como uma ciência natural e se ocupa da análise de material colhido em escavações e sítios arqueológicos, estando por isso profundamente relacionada com a arqueologia e a anatomia. Olha a relação para com o direito. Este ramo da antropologia se ocupa também da observação do comportamento dos macacos e símios e das diferenças aparentes entre seres humanos, epidérmica, pele, cor dos olhos, estatura, dentre outros. A antropologia social também é uma ciência social, tal qual a sociologia, a psicologia. Ela estuda as características culturais dos povos, cultura tida aqui como uma manifestação de hábitos, rotinas, costumes de um povo e a evolução de seus costumes, suas crenças, religiões, relacionamento familiar, relações artísticas, dentre outras, o que acaba englobando várias áreas como a linguística, a própria arqueologia e a etnologia. Os conhecimentos adquiridos por intermédio da antropologia são conhecimentos, então, sociais, culturais e biológicos e podem ser aplicados pelos governos para facilitar o contato com povos específicos, como os indígenas, quilombolas, através da chamada antropologia aplicada. Outros termos associados à antropologia, como vocês verão no estudo da nossa disciplina, serão a etnologia e a etnografia. E segundo Claude Lévi-Strauss, ambos não constituem disciplinas diferentes da antropologia, a etnologia e a etnografia. São apenas concepções ou níveis diferentes do mesmo tipo de estudo. Por isso, não deveriam nunca estar separadas, dissipadas, dissociadas. Ainda segundo Lévi-Strauss, a etnografia seria o correspondente aos primeiros estágios da pesquisa, englobando um trabalho num campo de observação, enquanto a etnologia seria um nível acima, mais aprofundado, onde são feitas conclusões mais extensas que não seriam possíveis num primeiro momento, constituindo-se, pois, a etnografia o passo preliminar antes da etnologia. E, por fim, a antropologia seria o segundo e último passo desse caminhar, onde são abrangidas as conclusões do que é etnologia e etnografia, que é nada mais do que o estudo do homem dentro de uma sociedade cultural. Com isso, vocês observarão, junto ao FCARP virtual, ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, que serão disponibilizados para vocês os materiais. Acompanhem essas disponibilizações. Lá existe um fórum para vocês tirarem as possíveis dúvidas. Os conteúdos estão sendo inseridos. Hoje nós já temos conteúdo inserido lá. É só vocês irem acompanhando os textos, fazendo as leituras e praticando as atividades. Ao final da disciplina, nós teremos um encontro presencial, onde nós teremos uma avaliação. E nesse dia, nós iremos nos encontrar e fazermos um grande bate-papo e a nossa avaliação final. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Antropologia Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz.